Bem-vindo ao podcast Neomove, podcast para você, paciente oncológico que está em tratamento ou já acabou. Eu sou o João, sou treinador oncológico e sou responsável pela parte de exercício físico aqui do grupo Neomove. Tudo bem, Isa? Tudo bem, meu nome é Isabela Pascoal, sou nutricionista oncológica e sou responsável pela parte nutricional do Grupo Newmove. Isa, nós vamos falar sobre o que hoje? Qual que é o tema que você escolheu? Porque aqui a gente está fazendo assim, cada um escolhe um tema e aí o outro que se vira para falar. Hoje o tema é sobre caquexia no paciente oncológico. Então a gente vai explicar o que é e vai falar sobre a nossa atuação sobre esse fator. Sim, muito bom, muito bom, muito bom. Pode começar então, bora. Vamos lá. Antes da gente introduzir no tema, né, na verdade, nós temos duas terminologias que a gente precisa explicar e diferenciar cada uma. Primeira é a caquexia, explicar o que é, mas comparar com a sarcopenia. Sarcopenia é redução de força, redução de massa muscular e funcionalidade. Então, esse paciente, com a idade, ele vai sofrer um processo de sarcopenia, é esperado, mas ele consegue reduzir o dano se ele tiver um bom aspecto nutricional e ser fisicamente ativo. Na caquexia é um processo um pouco mais abrangente. Ele é a sarcopenia, então é a redução de força, redução de massa muscular, redução de funcionalidade, mas está associado a alguma doença, está associada também à inflamação. Esse paciente ele pode não, geralmente ele tem mais consequências se ele tiver esse quadro de caquexia. No câncer, nós temos uma caquexia que ela é um pouco mais difícil de ser tratada, chama caquexia refratária. Os estudos tentam resolver essa caquexia refratária, a gente precisa de uma equipe multi para resolver isso, mas hoje o tema é sobre caquexia de forma geral, tá? Mas eu só quero, mostrar para vocês que tem essa especificação. Eu vou mostrar um artigo, vou compartilhar aqui com vocês. Esse artigo a gente usa bastante, Muito bom. tá? E como vocês podem ver a Isabela falar, a caquexia, ela pode acontecer, durante e após o tratamento oncológico, beleza? Porque muitas das vezes esse paciente ele já tem uma dificuldade nutricional durante o tratamento ou até mesmo tem baixa capacidade física durante o tratamento, e conforme ele vai desenvolvendo o tratamento, vai tendo uma queda ainda maior, e quanto mais intenso for a sua caquexia, menor vai ser a sua qualidade de vida, porque ele pode sentir muito cansaço, dores e vários outros efeitos colaterais. E nesse artigo que a gente vai conseguir explicar com maiores detalhes todo esse processo de caquexia e como a gente também consegue tratá-lo. Exato. Bom, aqui nós temos a fisiopatologia da caquexia no câncer. É como ele Como é uma acontece, a fisiopatologia, para Isso, quem não conhece, é um nome muito técnico, como acontece esse processo de caquexia? tá. Então esse processo, por a caquexia ser um processo mais complexo, tem 3 grupos. Então aqui no primeiro grupo é a desregulação metabólica, então isso ocorre mais, liberação de mais citocinas inflamatórias. O corpo ele tem um desequilíbrio da parte hormonal, ele tem um desequilíbrio metabólico. Outro fator, segundo fator associado, é um balanço energético. Muitas pessoas podem conhecer esse termo, que a gente tem uma taxa metabólica basal, que é o tanto que o nosso corpo gasta de energia, só que quando o paciente ele está em caquexia, esse balanço, essa quantidade calórica, ela fica negativa. Então esse paciente, mesmo que ele consuma 1.000 calorias a mais, vai ficar com esse cálculo negativo. Então ele tem uma dificuldade de manter massa muscular, de manter peso, então por conta dessa associação desses 3 grupos. E o último aqui é o desbalanço neurohormonal, como eu falei, tem uma associação negativa na parte hormonal, então se tem essa associação desses 3 grupos, o paciente tende a ter mais dificuldade de peso, tá. Então aqui no quadrinho é o resumo dos acontecimentos. Então aqui ele tem um baixo peso, tem uma baixa massa muscular, tem uma possibilidade de peso, gordura mais baixa também, e uma inflamação sistêmica. Como eu disse, essa inflamação é o que ocasiona uma piora desse paciente com caquexia. Então é um paciente mais emagrecido,
mais frágil, então ele pode, ter complicações no tratamento, e aí a gente vai tentar desvendar isso e dar opções de, estratégias para Direcionamento. vocês e direcionamento para vocês evitarem esse quadro, porque pode ser que aconteça. E de forma geral, para a gente finalizar essa imagem, começar com as orientações, e uma diminuição da sobrevivência, da sobrevida do paciente, se ele tiver esse quadro. Ele pode ter também uma toxicidade, em relação ao tratamento aumentada e uma pior qualidade de vida. A caquexia, ela é uma coisa que a gente precisa evitá-la, porque se ela já estiver ativa, a gente precisa tratá-la, e tratar é mais difícil do que evitar, tá. Então a gente Sim. vai fazer, eu vou parar de compartilhar para a gente ir para Muito as bom. Não, orienta Isa, antes de ah, tá. você parar de compartilhar, bota aquele quadro também que tem embaixo sobre a questão da massa muscular, que eu consigo falar um pouco sobre ele, porque, vocês viram lá que a caquexia tem muito a ver com a perda da massa muscular, e essa perda da massa muscular, ela pode impactar demais a vida de paciente oncológico. Como você pode ver, estruturais, elas vão ter consequências durante o seu tratamento. Como aqui vai ter se você tiver um processo de caquexia, você vai ter, um impacto muito grande na sua massa muscular. O principal impacto que você vai ter é o impacto na massa muscular, que vai ser a depletação muscular, que é você perder massa muscular, diminuição dessa massa muscular, diminuição da função muscular. Então não adianta nada, o pouco de massa muscular que você tiver, você vai ter perda de função, que é pior ainda, e a perda da força muscular. Em quadros mais graves, o paciente pode sentir até mesmo dificuldade de fazer pequenas caminhadas. Provavelmente você já conheceu algum idoso que tem essa dificuldade de caminhar ou a dificuldade de fazer tarefas diárias sozinho, porque ele está com baixa massa muscular. Isso vai ter impacto direto na sua qualidade de vida, seja durante ou após o seu tratamento oncológico. Dificuldade física, como eu falei aqui, redução da tolerância ao tratamento. Pacientes que têm menor massa muscular, eles sentem mais efeitos colaterais durante todo esse processo, principalmente durante a quimioterapia. Também a secreção, eh, dos medicamentos é muito pior quando o paciente oncológico, ele tem baixa massa muscular. Vai ter baixa qualidade de vida, como eu falei, uma simples caminhada pode ser uma coisa muito intensa para o paciente oncológico que está sarcopênico, vai perder força, vai ter dificuldade de fazer as tarefas diárias mesmo, entendeu? Vai ter um pior prognóstico e vai ter também uma pior evolução durante um pós-operatório. Então pensa, se você já está sarcopênico e vai fazer uma cirurgia, seja qual for, vamos colocar um exemplo aqui, vai fazer uma mastectomia, sua recuperação após essa mastectomia vai ser muito pior do que se você não fosse sarcopênico. Então é muito importante a gente entender rápido se você está entrando nesse quadro de sarcopenia e já tratar esse quadro muito rápido, porque assim a gente consegue evitar outras complicações durante o seu tratamento oncológico. Perfeito. João, antes de você continuar as consequências, como Uhum. dá para identificar esse quadro? Um dos principais fatores é fazer uma avaliação física. Isso um profissional de educação física pode fazer, um nutricionista pode fazer, ou de forma online a gente pode fazer. Tem uma avaliação que ela é feita via 2 fotos e é um scanner do corpo para identificar se esse paciente tem uma massa muscular, se ele tem uma sarcopenia, se ele tem caquexia. Todo esse fator, ele é possível via online, mas ele também é possível via presencial. Nós temos marcadores de circunferências, por exemplo, panturrilha para mulher e para homem. Para homem abaixo de 34, para mulher abaixo de 33, já é um identificador, um marcador específico para identificar isso. Então a gente tem fatores mais fáceis e mais complexos para identificar isso. Então, é necessário ter esse acompanhamento, identificar isso com mais precocemente, para não ter a consequência do tratamento, não ter consequência em tratar a caquexia, e sim preveni-la, tá. Então a avaliação física ela é extremamente importante para a gente identificar o quanto antes esse quadro de caquexia, por exemplo. E um fator fácil de você saber se você pode estar entrando nesse quadro é você estar se alimentando menos, então é muito importante saber o quanto que você está comendo.
Então, mais um exemplo, você está fazendo quimioterapia, está fazendo radioterapia e você está se alimentando muito menos, e o seu peso está descendo muito rápido, porque não é para você ter uma perda de peso durante o seu tratamento oncológico, não é para fazer um processo de emagrecimento durante esse período, isso já é sinal que pode estar acontecendo a sarcopenia. Então, se você está comendo menos, se o seu peso está descendo muito rápido, é importante ficar de olho e procurar, fazer essas avaliações, procurar, profissionais que vão te ajudar, até mesmo se você quiser ajuda da nossa consultoria, vai ter o link aqui na descrição, onde a gente explica todo o nosso acompanhamento e como a gente consegue te ajudar durante esse processo. A Neomove tem aqui profissionais que vão te ajudar durante todo esse processo a sentir menos efeitos colaterais. O link está na descrição. Então, é isso que a Perfeito. gente precisa entender, que a gente precisa manter essa massa muscular. Pode ter um pouco de perda durante o tratamento oncológico? Pode, não Pode. tem tanto problema, mas a questão é uma queda acentuada para você entrar nesse quadro de sarcopenia, beleza? Então Exato. é muito importante. Isa, vendo que eu estou entrando nesse quadro de sarcopenia, tô sentindo que o meu peso está alterando muito rápido, não estou conseguindo me alimentar bem. Quais são as abordagens que eu posso ter para me não entrar num quadro de sarcopenia severa, onde tenha maiores complicações, eu sinta muito cansaço, tenha uma perda muito grande do meu peso? O que que eu posso fazer? Na parte nutricional, tem um outro quadro, depois eu posso até mostrar deixa eu vou mostrar aqui. Mostra aí, vai E ele falando e tem vai mostrando, né. impacto na A gente faz anorexia, que tudo. é nessa fome, igual você falou, o paciente tem talvez dificuldade em conseguir comer tudo que ele precisa e tem explicação. Ó, esse quadro aqui ele mostra que na caquexia, tem uma alteração no centro de apetite, então no controle de fome e saciedade, por exemplo, no controle desse paciente conseguir consumir o que ele precisa. Então a gente tem que ter Uhum. cuidado em relação a um nutriente muito específico que é o zinco. A gente consegue consumir o zinco, na alimentação ou de forma suplementar para auxiliar e para evitar esse quadro de caquexia, então é extremamente importante. Como eu sei se eu preciso de zinco? Fazendo o exame laboratorial, fazendo o exame de sangue, doso o zinco para ver se tem deficiência ou não. Se esse paciente tiver deficiência, então o paciente oncológico, eu sempre faço o pedido desse exame para acompanhar. Participa muito da função imunológica, mas também participa nessa prevenção dessa depressão de massa muscular. Então é extremamente importante ter o controle nutricional. Então nesse Aumenta a quadro ele imagem pra mostra, gente, Isa, porque a gente consegue ver melhor. Dá aquele isso, boa, isso aí. ó, aqui ele mostra que tem uma redução perdão, de novo. Aqui ele mostra que o zinco tem uma redução no seu nível, então é extremamente importante, porque ele vai estar associado, ó, a um apetite mais baixo, uma disgeusia ou anorexia, então esse paciente vai ter dificuldade de comer, dificuldade de engolir, dificuldade de ter fome, então é extremamente importante ter o controle. Não só isso, mas se esse paciente ele não consegue consumir a alimentação correta, a quantidade correta, ele vai precisar de um complemento para não chegar nesse quadro de caquexia. Esse quadro de caquexia é um problema grave e o quadro de caquexia ele pode levar a uma desnutrição grave e pode levar à morte. Então a gente não pode deixar com que esse paciente entre nesse quadro. Se ele entrar, ele precisa sair o quanto antes. Nutrição, a atividade física, ela participa muito. Então a suplementação, muitas das vezes, ela é necessária, não só como um complemento, mas ela participa desse tratamento. Então, nessa parte nutricional, a gente precisa pensar em fatores extremamente importantes. Um deles é o consumo calórico. Então, esse paciente ele precisa consumir mais caloria, só que consumir mais caloria dá trabalho para esse paciente. Ele precisa consumir grandes volumes e isso gera maior dificuldade. Ali na imagem mostra também que ele vai ter um processo de anorexia, então ele não vai conseguir consumir tudo o que ele precisa. E aí o suplemento de via oral, ou se necessário via sonda nasoentérica, ou uma gastrostomia, depende do quadro do paciente, ela é extremamente necessária. Então o paciente ele precisa desse complemento alimentar para auxiliar e para ajudar ele a não ter essa queda da parte muscular, da funcionalidade. Então ele precisa de um acompanhamento nutricional. Esse quadro não dá para passar sozinho, ele precisa de ajuda. Não tem Ô como. João, voltando naquele quadro lá que você me pediu, tem outros fatores, Uhum. como eu já falei, de fadiga, eu vou voltar lá para você. Aqui, ó.
das boa. consequências. Sim, sim, eu falei das consequências já Ah, também. perfeito. Boa. Agora você tem alguma coisa para falar? Porque Tem. essa parte da caquexia eu acho que é mais importante a parte nutricional, Isa, do que a parte de exercício, porque a parte de exercício ela é meio que básica, entendeu? Mas depois eu falo, vamos focar em o que fazer na parte nutricional, porque eu vejo o que faz mais impacto no controle dessa caquexia. Sim. Hã, no na função do trato gastrointestinal oh, meu Deus. Na função do trato gastrointestinal, nós temos um ponto importante que é a disfunção mitocondrial. O que, que é isso? Mitocôndria é uma parte da nossa célula que ela é responsável pela energia. Então, se esse paciente tem uma disfunção, ele vai ter uma disfunção energética. Ele pode ter mais fadiga, não só pela depressão de músculo, não só pela perda de força, mas também por esse descontrole. Então, se esse paciente ele não tem energia, ele vai ter mais dificuldade de treinar, e aí uma coisa está associada à outra, não é um ponto sozinho, tá. Então esse paciente ele pode também ter um aumento no acúmulo de, ácidos graxos, então um aumento de gordura, o que gera piora nesse prognóstico desse paciente. Ele pode ter uma diminuição de fosforilação oxidativa muito específico, que gera esse descontrole, da parte metabólica mesmo, é uma disfunção, e aí a parte nutricional ela precisa ter muitas, por exemplo, de maneira, mais simples, de um consumo maior de frutas, legumes e vegetais, para não ocorrer esse processo. Então ele precisa de um consumo, mulheres pelo menos 250 gramas por dia, homens 300, então precisa de um consumo aumentado desse grupo alimentar para gerar uma diminuição desses processos e dessas consequências. Então pode gerar também mais produção de espécie reativa de oxigênio, que é um fator inflamatório. Essa inflamação ela ocorre por diversas vias, por produção de interleucinas, mas também por essa produção de ROS, que é a espécie reativa de oxigênio, então a gente precisa evitá-la, essa acentuação, então a gente precisa que esse paciente consuma de maneira mais adequada, e não só o valor, a quantidade calórica, mas sim a variedade, ter sempre variedade de frutas, de legumes, não só consumir o padrão, alface e tomate, ele precisa de variedade, precisa de quantidade, e se for difícil atingir isso, esse paciente vai precisar de complemento, de via oral, complemento de suplementação, é extremamente importante. Então se ele tem essas disfunções, pode gerar um aumento de massa hepática, então esse fígado pode ter comprometimento e também uma fibrose hepática. Então não é importante, de forma alguma, que esse paciente entre nesse quadro de sarcopenia e principalmente de caquexia. Então a caquexia ela não pode acontecer. Caso aconteça, a gente precisa trabalhar o quanto antes, o mais rápido possível, para esse paciente sair desse quadro de caquexia. Ô João, você falou da parte de exercício. Tem alguma coisa que esse paciente pode fazer para evitar ter a caquexia? Sim, a melhor maneira de evitar a caquexia é o paciente oncológico ser fisicamente ativo. Normalmente, quando o Sim, paciente começa a entrar nesse quadro de caquexia, ele tende a sentir mais dores e também ter um maior cansaço. Isso pode ser um indicativo, então a gente tem que sempre ficar de olho em controlar esse cansaço e o quanto ele tem capacidade física. E também tem outro aspecto que eu falei aqui mais cedo, que é a questão do peso. O peso vai cair muito rápido e tarefas diárias mesmo simples, como caminhar, subir ir no uma supermercado, ir na escada. padaria, já vai ficar mais difícil. Então isso já são alguns sinais que você pode estar entrando nesse quadro. E qual que é a maneira de a gente conseguir evitar esse efeito colateral? Através do exercício. Você se manter fisicamente ativo, é você continuar fazendo as suas atividades, até mesmo se você faz musculação, você deve continuar. Lembrando que isso está associado também a você ter uma boa alimentação. Então, você precisa ter esse pilar da alimentação, que é o principal pilar para você não entrar nesse quadro, mas o exercício Sim, físico vai dar suporte para você não perder massa muscular. Como a Isabela falou anteriormente, a perda da massa muscular acontece e ela pode acontecer muito rápido. Então, é importante demais você ficar de olho nisso, a gente ficar entendendo se você está tendo essa queda exagerada. Se você começar a sentir maior cansaço, o que que pode acontecer? Adaptar o treino. Como eu sempre falo aqui, o treino ele é variável.
Ele não precisa ser de uma maneira só, você pode sempre adaptar conforme a sua capacidade naquele momento. Então se você não consegue ir para academia, vamos treinar em casa, não tem nenhum tipo de problema, entendeu. O que não pode Sim, acontecer parar, né. é o paciente oncológico ficar sempre. Então, se você sente que até mesmo para pequenas tarefas do dia a dia você já tem dificuldade, provavelmente você já não está fazendo musculação há muito tempo. Ou se você está fazendo, você está sentindo uma queda do seu rendimento. Então, a gente precisa fazer o quê? Procurar nutricionista oncológica para a gente ajustar essa parte, principalmente se você já for um paciente que está fazendo uma quimioterapia, principalmente, tem que ficar bastante de olho e também adaptar o seu treino, porque o exercício é uma forma de você manter a sua massa muscular e a nutrição é uma forma de a gente diminuir esse quadro de caquexia. E aí, aos poucos, a gente vai conseguindo subir de novo toda a sua capacidade física, aumentando a sua força e massa muscular. Mas isso não vai acontecer rápido, é necessário tempo e é necessário bastante cuidado. Principalmente, mais uma vez, a parte nutricional. O que vai mandar você sair desse quadro de caquexia é realmente você ter uma boa nutrição, fazer todos esses acompanhamentos com a nutricionista, que isso que realmente vai fazer diferença, sabe, Isa? Porque se Sim, você tá fazendo tudo certinho na alimentação, provavelmente você vai sentir menos efeitos colaterais, então não tem como. Agora, se já tiver num quadro muito mais avançado, talvez não seja nem o caso da pessoa fazer com um profissional de educação. Ele vai ter que procurar um fisioterapeuta oncológico, sim, entendeu? Porque é um quadro tão grave, a pessoa já está tão debilitada que ela não consegue fazer quase nada, aí sim, um fisioterapeuta vai ser o mais indicado, principalmente para ele fazer a parte respiratória, porque a gente está sim. falando aqui mais da parte física de realizar tarefas diárias, mas também a parte respiratória pode ficar muito comprometida, o paciente pode começar a sentir falta de ar, dificuldade de respirar, então é importante ficar de olho. Entender que quanto antes você procurar ajuda, melhor, e assim você consegue ter um melhor prognóstico. Exato. E aí, a importância desse acompanhamento em conjunto, ninguém resolve nada sozinho. Se tem alimentação adequada, esse paciente não faz exercício, também não adianta. Se faz exercício e não consome de maneira adequada, também não vai funcionar, também não vai dar certo. Então, é uma associação. Nós estamos falando da parte nutricional e da parte de exercício, mas o médico ele precisa ter um manejo, precisa do fisioterapeuta, precisa do É toda psicólogo, uma equipe precisa. multiprofissional, né. Ninguém faz Exato. nada sozinho. E principalmente também, pacientes que têm maior tendência a entrar nesse quadro são os pacientes idosos. Então se você é uma pessoa 60 a mais, se você já tem uma tendência, porque a perda da massa muscular é algo que vai acontecendo durante o nosso envelhecimento. Hoje em dia todo mundo muita gente, todo mundo não, todo mundo é errado falar assim, mas muita gente já sabe da importância de ter boa massa muscular nesse processo de Sim, envelhecimento, que ele vai acontecer. Então, se você é um paciente 60 a mais, paciente oncológico 60 a mais, você precisa ter ainda mais atenção durante todo esse processo, beleza? sim. E aí nesse paciente que ele já é mais idoso, que ele já tem uma idade mais avançada, depleção de massa muscular ela acontece de maneira mais acentuada, então esse paciente ele pode perder uma quantidade em quilos de massa muscular muito mais alto do que um paciente jovem. Então a gente tem que ter uma atenção redobrada para o paciente, idoso, para o paciente que tem uma idade mais avançada, do que um paciente mais jovem. Não quer dizer que a gente não vai olhar para o paciente jovem, a gente vai olhar sim, mas a recuperação do paciente jovem, ela é muito mais rápida. O paciente jovem ele tem uma tendência a ter um ganho de massa muscular muito mais rápido, muito maior em quantidade de volume, muito mais força do que um paciente mais envelhecido. Então a gente tem que ter cuidado, não pode negligenciar, o paciente precisa fazer atividade física, precisa ter o cuidado nutricional e, se necessário, suplementação, ômega 3, zinco, proteína. Não conseguiu atingir com a parte alimentar, o peso está caindo, esse é o primeiro sinal de alerta. Antes eu conseguia pegar um saco de arroz, hoje eu não consigo mais. Isso mesmo. Antes eu conseguia andar até a padaria, não consigo mais. Meu peso caiu drasticamente. O peso cair drasticamente, as funções simples da rotina você não consegue fazer mais.
precisa de acompanhamento, precisa de cuidado, resolver isso quanto antes, porque é um quadro grave. O paciente, ele precisa evitar entrar nesse cenário da caquexia, precisa evitar essa perda de função, perda de força, para não ter consequências piores. Se o paciente ele está muito emagrecido, ele pode ter uma consequência nos exames laboratoriais, esse paciente pode ter uma consequência na queda da imunidade. Isso vai repercutir, por exemplo, no segmento. Se o paciente tem, por exemplo, uma queda de leucócitos, que são as células de defesa do, ele não vai conseguir seguir com o tratamento, vai ter uma pausa. Isso pode repercutir de maneira negativa. Então ele precisa desse acompanhamento, ele precisa desse cuidado, e o quanto antes esse paciente tiver acesso a profissionais da área da saúde, de educação física, nutrição, ele vai precisar desse acompanhamento, é extremamente importante. E se você não sabe quem procurar, aqui na descrição do nosso vídeo vai ter o link da nossa consultoria da Neomove, onde a gente vai fazer todo esse acompanhamento com você. A gente vai fazer, vamos ver todos os seus exames, vamos fazer todas as avaliações físicas para saber quais são as suas necessidades, e conforme a sua capacidade, conforme a sua necessidade, a gente vai fazer todo o acompanhamento durante todo o seu tratamento oncológico. Talvez, Isa, o ponto que mais a pessoa pode notar é a queda do peso. É que nem você falou Sim, da questão de atividades diárias, de pegar um saco de arroz, de fazer essas atividades, e também a questão do peso. Se você faz uma quimioterapia, por exemplo, que toda sessão você vai se pesar e tem ali uma queda de peso de 2 quilos, 3 quilos em poucas semanas, isso já é um sinal que você pode estar, você está começando esse quadro de caquexia e sarcopenia, né. Então é importante que você procure ajuda rápido, porque quanto antes você procurar ajuda, menor vai ser, as mais consequências, rápido vai as consequências, mais rápido vai ser a sua evolução durante todo esse processo. Gostei demais perfeito. desse episódio, hein, Isa. Você Muito tem alguma bom. coisa mais para falar? Muito bom, Não, acho que é gostei. isso. Sempre Sim. tenha atenção com o peso, eu acho que essa é a mensagem ge eu acho que essa é a mensagem geral, tenha atenção com o peso, e sempre tenha ajuda de profissionais, principalmente se você tiver acesso a profissionais da área da oncologia, eles vão te ajudar a evitar quaisquer, consequências do tratamento. Eu acho que essa é a mensagem. Muito bom, muito bom. E se você tem algum tipo de dúvida sobre sarcopenia, caquexia, comenta aqui nos comentários, que a gente vai estar sempre aqui respondendo, eu e a Isabela, que a gente está aqui para te ajudar e levar o máximo de informações para você, paciente oncológico que está em tratamento ou já acabou. Muito obrigado, até o próximo episódio. Tchau, Isa. Tchau, não esqueça de compartilhar, manda para o grupo, que você tem da oncologia, manda para os familiares, para os conhecidos, curte e vamos levar a informação para mais longe. Tchau, tchau. Tchau.